E uma das coisas que tem feito com que a igreja, o corpo, ele se afaste, são os pensamentos, os raciocínios, as opiniões e as crenças terrenas. Olha, o que eu tenho ouvido esses dias de pessoas que fazem parte do corpo, que são do corpo de Cristo, bater no corpo, não está no gibi. E eu olho e digo, cara, não percebe que está se automutilando? Está se autoespancando? E essa postura faz com que a igreja, ela se afaste da igreja. E é impossível a igreja se afastar da igreja. E tende a condição, a postura de querer viver em solidão e não em solitude. E existe uma grande diferença de se viver em solidão e viver em solitude. Geralmente a solidão, na maioria das vezes a solidão é decorrente de feridas na alma. É decorrente de decepções, de traição, de situações que abalam o emocional. E a solitude, ela vem em tempos para fazer com que o corpo se estruture mais, se fortaleça mais. A solitude serve para crescer, para fortalecer. Você pode viver em unidade no meio do corpo de Cristo, mas ter uma vida também de solitude, e se reservar em algumas coisas. E é diferente de você viver na solidão, se afastar do corpo, por qualquer que seja o motivo. Não existe motivo plausível suficiente para que você se afaste do corpo. Não existe pecado grande, não existe difamação grande, não existe situação nenhuma, a não ser que você apostate sua fé. Só a partir de hoje eu não quero ser mais crente, não quero ser mais cristão. E é uma palavra que eu tenho ponderado em falar. Ser crente, ser cristão. Tenho ponderado muito. Conversando alguns dias com os pastores, eu falei, cara, o termo cristão não foi o Cristo que deixou, não foi Deus que instituiu, não foi o Espírito Santo, foi Roma, é terreno. Se você ler a palavra, você vai ver que o que ele deseja, o que ele anseia é ter filhos, é uma família, não é uma instituição religiosa. E às vezes, por se ver dentro de uma instituição religiosa, você se acha na condição de ser corpo, estar afastado do corpo. Isso é a mentira mais lavada que existe. Nem eu, nem você, nem ninguém tem capacidade de viver fora do corpo. Sabe por quê? Porque qualquer parte do corpo fora do corpo se transforma em uma necrose, apodrece. E é um tempo do corpo cuidar do corpo, é um tempo do corpo olhar para o corpo. Existe um versículo que está em João, livro de João para mim é um dos que eu mais me afeiçoo. No capítulo 17, no versículo do 22 ao 26, a versão que eu sempre vou estar lendo aqui é a NVT, tá? Pode ser que não bata literalmente com a que está no telão. Jesus,
naquele momento áureo da oração sacerdotal, ele diz assim, no versículo 22, eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um. Está a mesma coisa aqui? E lhe tenho transmitido a glória que tu me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. No versículo 23 ele fala, eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Versículo 24, Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me destes, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Versículo 25, Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Versículo 26, eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Esse versículo para mim é um versículo, na verdade esse trecho, esses versículos é uma revelação poderosa para a igreja viver a unidade do corpo de Cristo. Porque eu entendo, eu percebo que uma verdadeira unidade, principalmente para esse tempo, a verdadeira unidade, ela proporciona a edificação espiritual. A igreja de Atos, que é acredito eu que seja o maior exemplo de unidade, de corpo, de convivência, da igreja está vivendo o ápice de um evangelho que era tão massacrado. Se você ler o livro de Atos, você vai ficar assim, estarrecido, encantado com a capacidade daqueles homens, daquelas mulheres, em meio a tanta luta, em meio a tanta perseguição, viverem o propósito da unidade. E diga-se de passagem, que igreja forte nesse tempo, cara. Que igreja poderosa nesse tempo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 8 ao 11, fala assim na minha versão, mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança, da salvação, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, impressione, perceba isso, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Paulo ele não foi procurar motivos para separar o corpo. Paulo procurou motivos para unir o corpo. Paulo procurou motivos para a unidade. Paulo não procurou se o irmão tem um cabelo liso e o outro tem um pouco crespo, como pouco crespo como o meu. Paulo não procurou se você fala porta e eu digo porta. Paulo
Paulo não procurou essas características. Paulo estava focado e desejoso que a igreja vivesse a unidade. Cara, o que eu tenho escutado, o que eu tenho visto, é porque não tem como você deixar de ter redes sociais nesse tempo. Então eu decidi dosar. Mas o que eu vejo, cara, de pessoas querendo motivos para querer bater na igreja, bobos, tolos, perdendo tempo em querer bater na noiva. Ei, o noivo está vendo tudo, o noivo está percebendo tudo, o noivo sabe onde está batendo, onde a noiva está sentindo dores. Ah, porque eu sou calvino, eu sou armínio, eu sou meso, eu sou pós-tribulacionista. Cara, e a noiva, onde é que fica nisso? Me afasto porque o irmão, eu acredito que a igreja vai passar a grande tribulação e vai viver, vai prevalecer, vai vencer, vai estabelecer um novo céus e uma nova terra. Mas porque um não acredita da forma como eu acredito, quer dizer que ele vai para o inferno, eu vou para o inferno? Para! Porque um acredita que o viés profético é de acordo com a antiga aliança, e a nova aliança traz um viés profético de trazer vida, transformação e edificação para o corpo, quando na antiga aliança o viés profético vinha para julgar, para apontar o dedo e mostrar onde estavam os erros. Eu não posso sentar com essa pessoa e dizer que a amo, porque vão achar que é falsidade. Como queremos viver um avivamento se achamos que as nossas opiniões são maiores e mais importantes do que aquilo que Deus tem para fazer nesse tempo? E se que para esse tempo Deus pegar uma leva de pessoas da igreja católica e nos unir para a glória de Deus baixar? Mexi no teu calo, não foi? Pá. Pois é. Eu acredito que quanto mais cuidarmos do corpo da maneira correta, mais a glória vai vir, mais Ele vai vir. Quando Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, do versículo 8 ao 11, ele traz memória o que está escrito lá em 1 João 1,7. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o fechamento, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ah, porque agora você, pastor Jabez, é um pregador da graça, ou como dizem, da hipergraça, da supergraça. Cara, eu tenho vivido e tenho me respaldado no que eu tenho vivido, porque eu tenho visto a graça de Deus superabundar na minha vida. Se você chama de graça, supergraça, o problema é teu. Mas a minha palavra, a minha Bíblia diz que pela graça eu sou salvo. Isso vem por meio da fé. Eu creio que a graça de Deus me salvou e me restabeleceu. Agora, se você acha que tem que fazer sacrifícios, amém. Mas entenda algo, eu vou amar você. E se você precisar da minha ajuda, I'm here, eis-me aqui, estou pronto para te ajudar. E é isso que a parte da igreja não entende, porque acha que nós vamos nos aproximar para querer tirar os irmãos de um local e trazer para outro. Tempos difíceis nós vivemos, queridos. Pastor, mas hoje é um culto de fechamento de avivamento. Pois é. Como vamos viver o avivamento se ainda temos essas indiferenças que são tão tolas, tão, sabe, tão nojentas? É um tempo
É um tempo da unidade proporcional a uma edificação espiritual no corpo de Cristo. Se você só ora de joelhos, amém, cara, continua a orar. Eu dou maior força. Mas também não me critique se eu estiver deitado na minha cama e estiver orando e falando em línguas e estar recebendo de Deus. Ou se eu estiver dentro do meu carro dirigindo e estiver recebendo o Espírito Santo do meu lado quando eu estou sozinho, se a minha esposa do meu lado, o Espírito Santo esteja do lado do carona, do meu lado, me ministrando, liberando porções sobre a minha vida. É o meu estilo de vida, é o meu jeito de crer, e eu tenho recebido nisso. E eu não quero criticar a sua forma, mas é o meu jeito. É um estilo de vida que Deus me deu. E diga-se de passagem, gente, como tem sido bom. Sabe por quê? Porque eu não perco tempo. Não pode ir, então vou aqui para cá, que alguém tem que precise. Aqui tem alguém que precisa, eu vou e libero. Aqui tem alguém que precisa, eu vou e libero. E saio me movendo de acordo. Eu não vou parar porque, não quero receber sua oração, porque você é muito moderninho. Tá? E o corpo? O corpo de Cristo precisa ser cuidado. O corpo de Cristo precisa ser protegido. O corpo de Cristo precisa do corpo de Cristo. Paulo manda, ele diz, edifiquem-se uns aos outros, ajudem uns aos outros, construam uns aos outros. Você entende o poder dessa palavra? Você ajudar o teu irmão a construir algo em Deus, e o teu irmão te ajudar. Esse é o poder da unidade dos santos. Esse é o poder da unidade dos santos. É você olhar e dizer, meu irmão precisa de algo, eis-me aqui, o que você precisa? Não posso te ajudar, mas vamos atrás de alguém que possa nos ajudar. Falei ontem, nós estamos vivendo um tempo em que a perseguição é outro jeito, é outro modus operandi. Não é mais como você imaginava que era na igreja de Atos, ou na igreja primitiva, como se falava. A perseguição é outra agora. A perseguição é no intelecto. A perseguição é encontrando uma brecha, uma condição na lei para querer travar a igreja. A pergunta que eu quero deixar nesse primeiro tópico aqui: o corpo estando afastado do corpo, ele não vai estar vulnerável nesse tempo? Se você precisa de ajuda, conte comigo. Conte com a equipe de pastores dessa casa. Quando falamos somos pastores de perto, não é somente pelo simples prazer de usar essa frase de efeito, mas sim de falar, mas também de ser visto algo que precisa ser tratado. E se for visto, nós vamos falar. O que precisa ser tratado, deve ser tratado, porque senão necrosa, por isso que o corpo se afasta do corpo. Um outro ponto é a unidade proporciona quebrantamento e transformação. Em 1 Pedro, no capítulo 4, do versículo 12 ao 17, fala assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais têm passado, como se algo estranho lhes tivesse acontecido. Pelo contrário, alegre-se muito. Está passando por lutas? Se alegra, tchê. Se alegre. Deixa eu ver aqui. Alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão. Hoje de manhã eu estava falando com a minha irmã em Fortaleza, que ela foi acusada de
como é? Travecofobia. Sei lá, porque ela teve um posicionamento em relação a outra pessoa que é travesti, e ela não compactuou com o que a pessoa estava fazendo, somente ela não concordou, disse, não aceito. Aí a pessoa foi denunciá-la, não pelo que ele era, mas pelo que a postura que ele tinha, que ele estava tendo. E aqui eu quero deixar claro, não temos nada contra sobre a opção sexual, mas uma coisa nós entendemos, debaixo dos princípios, dentro dos princípios do reino de Deus, nós amamos. Se existe algo que nós temos prazer em amar o próximo, se a pessoa tem uma opção sexual, amém, é você, mas isso não me diz que eu tenho que concordar com tudo que você faz, mas isso não me impede de te amar, e eu amo. Nós amamos. E ela teve que passar 2 dias aí escondida, porque senão as autoridades vão atrás por conta do que acusaram ela fazer. E ela estava aflita, e eu fui ministrar sobre a vida dela, fui me informar. Eu disse, não, precisa disso, precisa isso, precisa de um BO, precisa fazer isso, então fique em paz. Ela não desrespeitou, sabe, ela não humilhou, não fez nada, apenas ela não acatou. Ela não concordo. Pronto, foi só isso. Não faltou com respeito, não disse nenhuma palavra de baixo calão, não falou nada. Ela apenas não concordou. Simples. E eu falei para elas, essa é a perseguição que a igreja precisa se preparar. Mas para a igreja suportar essa perseguição, ela precisa estar em unidade. Porque se ela não tiver unidade, ela está com pontos de ruptura no seu corpo. Sabe por que Deus me levou a estar orando por joelhos aqui? Porque é uma das estruturas onde a igreja precisa estar fortalecida. Porque ela precisa agora, nesse novo tempo, existe um novo processo, existe uma nova caminhada a ser feita. E quem tem problemas de joelho sabe, se você vai caminhar ou se vai correr, se você tem um problema na tua articulação, é complicado, até para andar. Eu digo isso porque eu já tive problemas. Tive problemas seríssimos e Deus me curou. A unidade não é meramente a ausência de conflitos, e sim o foco fechado no ideal comum de glorificar o nome do Senhor. Na unidade somos confrontados com as nossas imperfeições, e nossa tendência sempre é ir para a defensiva e negar as falhas. Porque nele, e às vezes os conflitos vêm no próprio corpo, sabe, para o corpo se ajustar. Em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Os nossos relacionamentos é para nos fortalecer em Deus. É o corpo, é a unidade. É o tempo que nós estamos vivendo. A unidade proporciona uma estação de santificação. E eu amo essa palavra. Não falo como dizem aí os que acham que para ser santo você tem que estar em estado perfeito aos olhos humanos. E não é isso. Lá em Tiago 5, do 16 ao 18, fala assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um homem como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir colheitas. No local da unidade, quando é confessado ao corpo, sabe o que acontece? Cura divina, fortalecimento. Hoje, se sabemos que alguém caiu,
triste dizer, mas parte de pessoas começam a dizer, começam a evidenciar. Isso fraqueja o corpo de Cristo. Essa é uma palavra de avivamento para nós, como corpo de Cristo, nos prepararmos para recebermos aqueles que estão mazelados, fragilizados, doentes, desequilibrados, aqueles que estão sem estrutura. Faz parte do corpo, vem cá, vamos cuidar. É muito bom você ter uma palavra de prosperidade, e no corpo você prospera, você cresce, mas no corpo também você tem que cuidar, você tem que amar. E é muito bom amar quando você está no seu nível de prosperidade, top. É muito bom. Mas no corpo também existem momentos em que você precisa fazer ajustes. E nesses ajustes precisamos entender. E é essa chave, é essa porção que eu quero que você, como corpo de Cristo, entenda. Se eu voltar para João 17, quando Jesus fala com o Pai, existe algo aqui que talvez tenha passado desapercebidamente pela leitura, mas perceba, quando ele começa a ler, quando ele diz no versículo 23, que quer que os discípulos experimentem a perfeita unidade, e ele fecha esse versículo, eu não sei como é que está essa versão aqui, está aqui: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Agora perceba o que ele vai falar nessa segunda parte, após a vírgula: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Como também amastes a mim. Sabe quando o corpo vai ter prazer em cuidar do corpo? Quando amá-lo como Cristo ama a Deus e Deus ama a Cristo, e logo se torna um. É o amor. É o amor que lança fora todo medo. O medo de, não vou cuidar mais dessa pessoa porque ele já caiu várias vezes, só que a palavra me diz que cairá o justo 7 vezes e assim se levantará. Você acha que a igreja não tem que estar pronta? A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E aos que ficarem com o amor aceso, não tem que estar pronto para cuidar daqueles que o amor porventura esfriou e precisa ser acendido, reacendido novamente. É uma palavra de avivamento para mantermos a nossa chama acesa, para que venha tocar a outros. O pastor Diego liberou uma palavra hoje no grupo, que ia ser uma noite de salvação, que ia ser uma noite de transformação, porque as pessoas têm visto, têm conhecido Cristo de uma outra forma, não como a religiosidade prega, mas sim como ele precisa ser visto. Cara, que lindo, que ele, assim como você me amou, você ama eles também. Você acha que vai ser o senso de justiça própria? A palavra diz que o nosso senso de justiça, os nossos atos de justiça são como absorvente sujo, trapos de imundícia. Eu não vejo a hora de estarmos aqui em meio a cultos, pastor Tiago, e pessoas começarem a entrar por aquela porta, e nós pararmos as pregações, as ministrações, para receber as pessoas e orar por elas, e transformações acontecerem instantaneamente na vida delas. Isso é avivamento, mas como vai se dar? É através do amor. É o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único tesouro precioso que ele tinha,
para que viesse a acontecer uma vida verdadeira em mim e em você. É o amor. É o amor. No versículo 25, aliás, no 26 fala assim: eu revelei teu nome a eles. Coloca aí o 26, desculpa. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles. Você tem dimensão disso? A declaração de Jesus na tua vida, para a tua vida, para a minha vida, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles. Você já parou para pensar um pouco nessa porção desse amor dentro de você? Sabe por que curas, milagres acontecem? Porque decidimos amar primeiro o próximo. E diga-se de passagem, o milagre não tem intenção de tomar o lugar de Cristo. Milagre é milagre, Cristo é Cristo. Ele está acima de qualquer coisa. Milagre é milagre, diga comigo, milagre é milagre. Aí diga assim: Cristo é Cristo. Ele está acima de qualquer coisa. Amar a Cristo como Ele nos amou não é o maior desafio. Agora, amar o próximo como não somente nós amamos a Cristo, mas como Ele nos ama, é o maior desafio do corpo nesse tempo. Você é capaz de pegar o teu pé que é saudável e colocar em uma mesa e passar um machado e torar, tirar ele e ficar sem o pé? Acredito que não, né? Pois é assim que às vezes nós queremos fazer com alguns irmãos. O posicionamento da igreja nesse tempo se discorre em uma única e exclusiva condição: amar. Amar. Sabe quando milagres sobrenatural, sabe quando as coisas fora do comum vai acontecer? Quando tiver um bando de pessoas que amem a Cristo de forma sobrenatural, que amem a Cristo acima de qualquer coisa, que amem a presença dEle acima de qualquer coisa, que faça com que o avivamento seja estabelecido por conta do amor que é sentido, que é liberado, que é expresso, que é externado a Ele. Foi assim que a igreja de Atos rompeu, explodiu, naquele tão belo avivamento que a palavra diz que eles não tinham falta de nada. Não faltava nada, que eles vendiam as suas propriedades e lançavam aos pés dos apóstolos, para os apóstolos começar a direcionar aqueles valores a quem era necessitado, a quem estava passando por alguma privacidade. Que nível do corpo cuidar do corpo? Você já imaginou? Você está vivendo em algo tão absolutamente tão sobrenatural, tão louco, que você, cara, meu Deus, eu estou vivendo o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nele eu não tenho falta de nada, que hoje eu vou pegar uma propriedade minha, vou vender e vou estar aqui, ó, eu estou entregando a vocês aqui da igreja para vocês direcionarem. Isso é avivamento. Mas sabe quando vamos viver? Quando amarmos uns aos outros como Ele nos amou primeiro.
E eu não estou pedindo para você se desfazer de um bem. Se você quer fazer, amém, faça. Mas eu não estou, essa pregação não tem a intenção de te direcionar a você fazer isso. Eu estou te falando que são níveis que a igreja vive. E eu tenho visto muitas igrejas fazerem isso. E eu celebro isso. E eu sei que nós vamos chegar a esse nível aqui. Estamos chegando nesse nível. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque quando vivemos esse nível de unidade, o avivamento é estabelecido. E no avivamento, diga comigo, vem salvação. Diga, vem arrependimento e restauração. Diga assim, vem renovo. E vem o novo. Não é somente o renovo, mas vem o novo de Deus. Precisa se crer. E deixa eu te falar, a fé é uma energia que existe dentro de você. A fé é algo da tua responsabilidade, não é da responsabilidade de Deus. Ele falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, monte, ergue-te daqui e vai para acolá. É a tua fé que promove a diferença nos ambientes. É a tua postura, não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É a tua postura, é o que você decide querer viver nesse tempo, é o que você decide ser como igreja nesse tempo. E que se você crer, você vai ver como nesse tempo, nesses próximos dias. Ontem aqui, eu acredito que tinha em torno de umas 200 pessoas ou mais. Tinha quase 200 pessoas. Esse lado aqui tinha muita gente aqui, nesses 3 cantos aqui, tinha um pouco também aqui, tinha em torno de umas 200 pessoas, 60, 70% das pessoas que estavam aqui estavam nos visitando. Eu tenho orado por Deus por isso, nós temos gastado nosso tempo orando por isso. Senhor, nós queremos essa igreja cheia, porque tem salvação para vidas, tem restauração para vidas, tem arrependimento para vidas, tem um novo, tem renovo para vidas. Agora, sozinho, nós não podemos fazer, porque unidade não se faz na solidão. Não se constrói unidade sozinho. A unidade é construída através do entendimento que cada um tem em seus momentos a sós, na solitude com Deus, e vê que é uma peça, é uma pedra de edificação em uma grande construção que Deus está fazendo nesse tempo.